Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 23 de abril, né, sexta-feira, nós vamos ter mais uma aula de matemática com o professor Euler. E estarei aqui pronto para te ajudar, tá bom? Ajudar a entender um pouco melhor aí sobre esse campo matemático. Bom, nós vamos para a nossa segunda aula, né, da nossa semana, do segundo bimestre. E vamos estar explorando o livro didático, explorando os conteúdos aí que serão trabalhados durante essa semana, tá? Lembrando que hoje teremos exemplos, atividades, correções, tá? Para você acompanhar aí do outro lado da telinha. Então, muito obrigado a você que está participando, está vendo vídeo aula, mandando as mensagens para o professor, eliminando sua dúvida, tá? Continue participando porque isso é essencial para essa ligação entre você e eu aqui do outro lado, tá bom? Estarei sempre pronto a te atender. Tenho certeza que através das dúvidas, né, eliminadas no WhatsApp, você consegue aí enxergar um pouco melhor como é feita a resolução dos livros, tanto no livro de atividades quanto no livro didático, tá bom? Então, muito bem, turma. Nesse momento vou estar compartilhando com vocês a tela, né, da nossa aula de hoje. E vocês vão poder acompanhar aí do outro lado da telinha, tá bom? Nesse momento estarei compartilhando. Muito bem, terceira série. Vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Peço que nesse momento você pegue o seu material didático, o seu livro, a sua agenda, o seu caderno, para fazer as anotações, né? Bom, primeiro vamos falar das páginas que vamos estar trabalhando aqui nessa aula de hoje, né? Vamos estar fazendo aí uma abordagem nas páginas 8 a 12, né? Levando em consideração o conceito, os exemplos e exercícios. Tudo bem? Beleza. Então, nós vamos começar a explorar um pouquinho mais sobre a circunferência. Na nossa primeira aula que nós tivemos aí, falamos sobre a equação reduzida, né, em relação à circunferência. E hoje vamos falar da equação geral, né? A equação geral, ela é gerada aí através de um produto notável, né? A gente consegue fazer aí a resolução do produto notável. Na aula anterior, eu falei para vocês que não haveria necessidade de você resolver a equação reduzida. Por qual motivo? Pelo fato de a equação ela ficar daquele jeito mesmo, né? Já aqui na equação geral, você precisa resolver a questão para poder chegar na equação geral da circunferência, né? Então vamos lá, pessoal. Acompanhe aí. Na página 8 a 12 a nossa aula, tá bom? Livro didático. Então vamos falar aqui primeiramente da equação geral da circunferência. Professor, essa equação geral da circunferência, ela é utilizada em qual sentido? Quando você vai encontrar aí as coordenadas e o raio, tá bom? Para você determinar as coordenadas do centro da circunferência e o raio. Então, a equação geral, ela se dá através desse modelo, né? Nós temos aqui, ó, a equação reduzida, nós temos x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. Quando você resolve esses produtos notáveis aqui, ó, você consegue chegar na equação geral da circunferência. Lembrando que toda vez ela vai ter que ficar nesse modelo, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Bom, informação bem importante que eu peço que você anote aí. Aqui, ó, o raio ele não pode ser zero, tá? O raio ele não pode ser zero. Outra informação importante: o valor de A e o valor de B, você pode encontrar esses valores, né? Fazendo aí uma comparação com a equação que nós temos, uma equação similar, né? E que equação é essa, professor? Bom, observe que nós temos aqui o 2A e aqui nós temos o 2b, né? Toda vez, lembrando que é menos, né? Menos 2a e menos 2b. Toda vez que você for encontrar o valor de a e o valor de b, você vai precisar seguir uma regra. E também para encontrar o valor do raio, né? Você vai seguir uma regra. E que regra é essa, professor? Bom, para encontrar as coordenadas tanto da abscissa quanto da ordenada e o raio, você precisará igualar, né, o valor aqui, o menos 2a, com o valor que você vai ter na equação aí que vai ser dada para você, tá bom? Então a gente vai sempre estar lembrando vocês aqui, ó, que para encontrar a equação geral da circunferência ou as coordenadas aí o raio, você precisará estar igualando, né, esses valores que eu acabei de citar,
tá bom? O valor de A e o valor de B. Encontrou o valor de A, encontrou o valor de B, naturalmente você vai poder encontrar o valor do raio, tá bom? Só vai poder encontrar o valor do raio quando você tiver o valor de A e o valor de B. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então aqui nós temos a figura que representa essa situação. Nós temos a circunferência, né? Ela está acompanhada aí com as coordenadas C e o ponto P, né? Esse ponto P com as coordenadas X e Y e o ponto C com as coordenadas A e B, tá bom? A gente já estudou ontem na aula anterior sobre esse C, que é o ponto central. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Então, olha só. Nós temos aqui os procedimentos para determinar o raio e as coordenadas do centro. Como eu citei para vocês agora há pouco, nós precisamos aí seguir esse procedimento. Através desse procedimento, nós conseguimos chegar aí à solução da questão, tá bom? Então acompanhe aí, olha só o procedimento. Primeiro, para encontrar a abscissa, ou seja, o valor de A, você precisará igualar os coeficientes de x da forma genérica. Que forma genérica é essa, professor? É aquela fórmula que nós acabamos de verificar, né? A fórmula da equação geral da circunferência, tá bom? Então, essa fórmula aí que eu acabei de citar para vocês é a fórmula genérica, tá bom? Bom, para encontrar a ordenada, você precisará fazer a igualação aí, né, dos coeficientes de y em ambas as equações, que a gente vai ver daqui a pouco, né, aí no exemplo, como é feito a resolução utilizando esse conceito. E por último, o raio. Como é que a gente determina o raio, professor? Nós vamos substituir os valores de A e de B no termo independente. Quem são os termos independentes? São o valor de A, o valor de B, tá bom? Da forma genérica. Está aqui a parte que a gente vai precisar para encontrar o valor do raio, né? Então vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado igual o valor que você tem aí na sua equação, tá bom? Esse valor vai aparecer na equação e aí você determina o valor do raio, tá ok? Igualando ao termo independente da equação de circunferência. Esse termo independente que eu falei vai ser sempre um número, tá? Bom, então se você seguir esse procedimento aí para determinar o raio e a coordenada, você não vai ter dificuldade porque não muda, né? É sempre esse mesmo padrão. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza. Vamos adiante. Olha só, nós temos aqui para vocês um exemplo, né? Já utilizando aí o conceito do livro de vocês, tá? A gente vai pegar um exemplo do livro. Eu peço que você acompanhe aí no seu livro didático, na página de número 11. Na página número 11 temos uma atividade. Eu vou pegar essa atividade, um exemplo para ajudar você a entender aí o conteúdo, tá bom? Então olha só. Para cada uma das equações da circunferência ou de circunferências, determine as coordenadas do centro e a medida do raio. Então ele quer que você determine as coordenadas do centro e a medida do raio. Como é que eu faço isso, professor? Bom, primeiro ele vai te dar uma equação, certo? Que está aqui, ó. Essa é a equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x mais 6 menos 12 igual a 0. Bom, se você observar aqui, ó, essa fórmula, essa equação, ela está de acordo com a nossa fórmula, né? Está aqui o x ao quadrado, está aqui o y ao quadrado. O menos 4 é o valor de A, o 6 é o valor de B e o 12 negativo é o termo independente, né? Bom, então através dessa equação, nós conseguiremos fazer a resolução e encontrar as coordenadas e o valor do raio. Como, professor? Primeiro vamos colocar aqui, ó, a equação genérica para a gente comparar. Essa é a equação genérica, né? Quem é o valor de A, professor? Ó, menos 2A. Então, quem é o valor de A? O valor de A aqui, ó, nós temos igualar menos 2A com menos 4. Quem é o valor de B? Vamos igualar menos 2B igual a 6. E esse valor aqui, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado vai ser igual a menos 12. Mas vamos com calma, né, para a gente entender. Bom, primeiro passo que você precisará para encontrar as coordenadas é fazer a resolução e encontrar o valor de A e B. Lembra que eu falei agora há pouco? E como é que eu faço, professor, para encontrar o valor de A? Você vai igualar, ó, esse menos 2A com menos 4. Então, fazendo esse processo, está aqui, ó, menos 2A da equação aqui que nós temos modelo, né?
que o livro ele retrata pra gente como equação da forma genérica, tá bom? Então aqui nós temos a forma genérica e a equação da circunferência. Então menos 2a vai ser igual a menos 4. Tá aqui, ó. Esse número vai ser igual a esse, certo? Bom, qual é o número que você multiplica por menos 2 que dá igual a menos 4? É o próprio 2, então o valor de a é 2. Encontramos o valor de a. O a equivale a 2, né? Esse é o primeiro valor em relação ao eixo, né? Agora vamos encontrar o valor de b. Como é que eu encontro o valor de b, professor? Menos 2b vai ser igual a 6. Então, fazendo essa substituição, ó, menos 2b, está aqui o menos 2b, igual a 6, está aqui o 6, certo? Então, qual é o número que você multiplica por menos 2, que é igual a 6? Nesse caso, é o menos 3. Encontramos o valor de a, encontramos o valor de b, certo? E agora, professor? Agora nós precisaremos encontrar o valor do raio, né? Então, como é que eu vou encontrar o valor do raio? Eu tenho uma fórmula também para seguir o modelo, né? Para seguir resolver encontrar o valor do raio. E que fórmula é essa, professor? Está aqui, ó. Nesse caso, a coordenada aqui ó, do ponto central é 2 em x, né? Em A, e menos 3 em B. Bom, então, essa aqui é a fórmula para encontrarmos o valor do raio. Professor, de onde veio esse A? Bom, gente, o A ao quadrado está aqui, ó. O B ao quadrado está aqui, são termos independentes, e o R ao quadrado está aqui, né? E de onde veio esse menos 12? Está aqui o menos 12, ó. Toda vez esse número aqui, ó, ele vai passar para o outro lado da igualdade. Agora é só substituir o valor de A, substituir o valor de B e encontrar o valor do raio, certo? Então, substituindo o valor de A, o A vai ser 2, né? Está aqui o 2, 2 ao quadrado. O B é menos 3 ao quadrado. E o raio nós não temos, nós vamos encontrar, né? E menos 12 repete. Beleza. E agora o próximo passo, ó, é fazer aí a nossa substituição. 2 elevado ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado é 9 e menos r ao quadrado, nesse caso, é menos 12. Somando 4 mais 12, nós vamos encontrar menos 13, né? Porque vai passar para o segundo membro negativo. Como todos os dois membros estão negativos, multiplicaremos por menos 1. Com isso, o raio vai ser igual a 25, né? Raio ao quadrado é 25. Com isso, nós temos como resposta que o raio é igual a 5. Beleza. Fizemos aí a primeira resolução, o primeiro exemplo. Agora vamos dar continuidade e fazer a letra B, né? Fizemos a letra A, vamos fazer a letra B. Se você ainda não entendeu aí na resolução na letra A, não tem problema, porque nós vamos conseguir entender na resolução do exemplo da letra B. Tranquilo? Alguma dúvida até o momento? Eu espero que não, tá bom? Mas se você tiver uma dúvida, daqui a pouco você pode estar eliminando com o professor, tá bom? Vamos lá. Vamos agora virar aqui nosso livro, né? Temos a letra B na mesma página, na página 11, na primeira questão, a letra B. Vamos lá. Qual é a equação, professor? A equação que nós temos está aí, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 4y menos 4 igual a 0. O que precisamos fazer? Colocar aí a nossa equação genérica. Não esqueça do remédio, né? O remédio genérico, para fazer uma ligação. Então, a equação genérica vamos deixar aqui embaixo. Essa é a equação geral, certo? E aí a gente vai comparar agora, né? Fazer a comparação e igualdade. O menos 2a, ele vai ser igual a 2. O menos 2b é igual a menos 4. E o a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado vai ser igual a menos 4. Beleza. Então, fazendo a resolução e encontrando o valor de a, vai ficar menos 2a igual a 2. Então, menos 2a igual a 2. Qual é o número que você multiplica por menos 2 que é igual a 2? É o próprio menos 1, certo? Então, o a é igual a menos 1. Primeiro valor já encontramos. O a é menos 1. Vamos encontrar agora o valor de b. Vai ficar menos 2b igual a menos 4. Menos 2b igual a menos 4. O valor de b, qual é o número que você multiplica por menos 2 que é igual a menos 4? É o próprio 2, né? Então, b igual a 2. Beleza? Então, qual é a coordenada, professor? A coordenada aí, ó, é a menos 1 e b 2, tá bom? Essa aí é a coordenada do ponto central. Beleza. Encontramos o valor de a, encontramos o valor de b. Qual é o próximo passo? Encontrar o valor de c. Desculpa, do raio, né? Do r.
Então tá aqui a nossa equação, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 4. De onde veio menos 4, professor? É o termo independente, não esqueça disso, o termo independente, né? Então, fazendo a substituição de a por menos 1 e b por 2, temos aqui, ó, menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos r ao quadrado, igual a menos 4. 1 ao quadrado vai ficar 1 e 2 ao quadrado vai ser 4, né? 1 mais 4 menos r ao quadrado igual a menos 4. Quanto que é 1 mais 4? Vou passar rapidão aqui. 1 mais 4 vai ser igual a menos r ao quadrado, né? Então, 1 mais 4 vai ser 5. Vai passar para o segundo membro de uma forma negativa, né? Então, nós vamos ter menos r ao quadrado igual a menos 4 com menos 5. Olha só, quando você soma menos 4 com menos 5, vai ser igual a menos 9, né? Com isso, nós vamos multiplicar todo o termo, né? Tanto o primeiro quanto o segundo membro, por menos 1. E vamos encontrar r ao quadrado igual a 9, certo? Se o r ao quadrado é igual a 9, então com isso implica que o raio é igual a 3, né? Porque 3 ao quadrado é 9. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Beleza? Então fizemos aí, ó, mais uma correção de um exemplo, no exercício, daí da página 11, onde você pode estar acompanhando a resolução para seguir o modelo nas próximas atividades. Tranquilo? Beleza? Então faça as anotações aí no seu livro didático ou no seu caderno e vamos adiante, né? Vamos para a letra C, né? Eu espero que as dúvidas sejam solucionadas agora com o próximo exemplo. Vamos lá. A letra C, temos a seguinte equação: x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16x menos 20y mais 4 igual a 0. O que nós precisamos encontrar, professor? Queremos encontrar o valor de a, de b e do raio, né? Então vamos fazer a equação similar aqui. E essa equação então temos aí o valor, né? Para encontrar o valor de a e de b e do raio, vamos fazer através da resolução que nós estamos fazendo nos primeiros exemplos. Como é que a gente vai fazer? Primeiro vamos determinar o valor de a. Então vai ficar menos 2a, né? Esse menos 2a aqui, ó, ele vai ser igual ao 16. Então menos 2a igual a 16. Bom, então qual é o número que eu vou multiplicar por menos 2 que vai ser igual a 16? É o menos 8, né? Então o a é igual a menos 8. Tranquilo? Beleza, né? Determinamos o valor de a. Agora vamos fazer aí a resolução no valor, encontrar o valor de b. Vai ficar menos 2b igual a menos 20. Então menos 2b igual a menos 20. Qual é o número que você multiplica por menos 2 que vai ser igual a menos 20? É o 10, né? Então b igual a 10. Encontramos o valor de a, encontramos o valor de b. Coordenada aí, a coordenada C é menos 8 e 10, né? Então coordenada C é menos 8 e 10, ponto central. Agora vamos determinar o valor do raio. Como é que eu faço para determinar o valor do raio, professor? Nós pegamos aqui, ó, a ao quadrado mais b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 4. 4 positivo. Lembre-se que o sinal que está aqui, ó, na equação, ele acompanha do outro lado da igualdade, tá bom? Então vamos ter o a igual a menos 8, o b igual a 10 elevado ao quadrado. Então substituindo a nossa fórmula, nós temos aqui, ó, menos 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 4. Com isso, menos 8 vezes 8 vai dar 64 e 10 ao quadrado vai dar 100, né? Então vai ficar 64 mais 100 menos raio ao quadrado igual a 4. Mas somando, ó, 64 com mais 100, nós vamos encontrar quanto? 164, né? 164 é a soma dos dois números. Então vamos ter menos raio ao quadrado é igual a 4 menos 164. Observe que quando você subtrair 4 de 164, vai resultar menos 160, né? Como os dois membros estão negativos, multiplicaremos por menos 1 e assim ficará raio ao quadrado igual a 160. Beleza. Então, agora nós não vamos encontrar aqui uma raiz quadrada exata. Porém, nós podemos fazer a fatoração, né? E fatorando 160, vai ficar 4 raiz de 10, né? Esse aí vai ser o meu raio, tá? Já coloquei aqui pronto, porque tenho certeza que vocês já sabem fazer a fatoração. E quem não sabe, tem que buscar aí uma aulinha para conseguir resolver, né? E conseguir aprender aí sobre fatoração, tá? É essencial que você já saiba isso aí. Bom,
Então, vamos agora adiante. Encontramos o valor da coordenada menos 8 e 10, né? Coordenada aí central. E encontramos o valor do raio da letra C. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Beleza. Vamos adiante. Temos agora a segunda questão. Vou deixar para você a segunda questão. O que você vai fazer na segunda questão? Ó, pede para você... as equações seguintes representam circunferência? É uma pergunta, né? Que ele quer saber se representa circunferência. Quando é que representa circunferência, professor? Primeiro, quando o meu raio não for zero. Segundo, quando tiver esse modelo aqui, ó, de equação, tá bom? Então, quando tiver esse modelo aí, o raio possui raio e possui o valor de A e de B, né? A equação ela vai ser vai possuir sim a equação de circunferência. Então, vou deixar para vocês uma missão, né? Já adiantando a questão número 2, a questão número 3 e a questão número 4. São questões bem simples de se resolver, tá? A questão número 3, vou dar só uma informação. Você vai determinar o raio e depois de encontrar o raio, você vai determinar o comprimento da circunferência. Lembre-se que comprimento da circunferência é igual a 2 vezes o π vezes o raio, né? 2πr, né? Então não esqueça aí na questão número 3. Na questão número 4 é somente encontrar as coordenadas, é bem simples, né? Não precisa encontrar o raio, é só as coordenadas, então fica mais simples ainda. Na questão número 5, vamos para a questão número 5, tá? A questão número 5 o professor Euler trouxe aqui a resolução dela para ajudar vocês, tá bom? Vamos fazer a leitura. De acordo com a figura a seguir, a circunferência de centro no ponto P é tangente à reta do ponto M e passa pela origem. O segmento OM é o diâmetro da circunferência. Escreva a equação geral dessa circunferência. Beleza. Vamos aqui para a questão número 5. Eu trouxe aqui a figura, está aqui a figura, né? Nós temos aqui, ó, a informação do nosso livro didático diz o seguinte, que é uma circunferência no centro P, está aqui o centro P, né? Nós temos aqui o centro P, tangente à reta do ponto M, está aqui, ó, a reta M, aqui o ponto médio, né? Observe que aqui é o ponto médio e o M está tangenciando, né? Ou seja, tocou em apenas um ponto. Passa pela origem, né? O segmento OM, então nesse caso é o diâmetro, né? OM é o diâmetro dessa circunferência. Bom, pede para a gente escrever a equação geral da circunferência, né? Então o que a gente percebe? Que esse triângulo aqui, ó, AOB, ele é um triângulo isósceles. Concorda comigo que ele é um triângulo isósceles? Por que ele é isósceles, professor? Porque ele é isósceles e retângulo ao mesmo tempo, né? Porque, ó, as duas medidas aqui, ó, elas são de mesmo tamanho, né? 4 centímetros e 4 centímetros, e a hipotenusa é maior, certo? Então, ele é isósceles e retângulo ao mesmo tempo. Para isso, nós vamos precisar fazer a determinação, né, dos ângulos. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, vamos pegar aqui, esse ângulo é 45, esse ângulo mede 45 e aqui mede 90 graus. 90 mais 90 dá 180, que é a medida interna de um triângulo retângulo. Beleza, então nós vamos fazer pela determinação do seno, né? Para determinar, por que a gente vai escolher o seno? Porque nós temos o 4 aqui como medida, né? E precisamos determinar esse lado aqui. Então, através do seno, vamos ter seno de 45 é igual OM, ó. OM é o segmento OM, desse ponto OM, sobre OB. OB é esse segmento. Nós temos a medida OM? Não, nós vamos determinar. Mas temos a medida OB? Temos. Quanto que mede? Mede 4 centímetros, né? Ou 4 unidades. Então, seno de 45 vai ser raiz de 2 sobre 2. Por que apareceu 2R aqui, professor? Porque 2R significa que esse segmento aqui, ó, é 2 vezes o raio, né? Que é o diâmetro 2 vezes o raio. Sobre 4, porque 4 é medida aqui do ponto O até o ponto B, tá bom? Do ponto O até o ponto B. Beleza. Então, resolvendo isso aqui, ó, multiplicação meio pelos extremos, 2 vezes 2R vai ser 4R, né? E 4 vezes 2, raiz de 2 é 4 raiz de 2. Então, simplificando aqui, ó, 4 e 4 vai sobrar R raiz de 2, né? Vai ficar R raiz de 2, beleza. Determinamos o raio dessa circunferência, né? Quanto que mede o raio, professor? Mede raiz de 2. O próximo passo é encontrar aí, ó, o valor do ponto médio. Lembre-se
que esse ponto M aqui, ó, é o ponto médio do segmento A até o segmento B, certo? Então vamos encontrar o ponto médio. Bom, os valores médios aí nós temos xm, né? 0 mais 4 dividido por 2, que vai ser igual a 2. Nós estudamos sobre ponto médio no bimestre anterior. Agora vamos encontrar o YM, né? O YM é 4 mais 0 dividido por 2, que é igual a 2. Encontramos o XM e o YM. O próximo passo é nós encontrarmos aí, ó, o XP, né? O XP, que é 0 mais 2 dividido por 2, que é igual a 1. E o YP, que é igual a 2 mais 0 dividido por 2, que é igual a 1. Encontramos essas coordenadas aí do vértice, né? De ponto médio. Bom, já que nós temos essas coordenadas, agora nós temos como fazer o cálculo aí da equação da circunferência, né? Como é que a gente vai fazer, professor? Vamos lá. Primeiro vamos ter aqui a nossa fórmula, né? Vai ser x menos xp ao quadrado mais y menos yp ao quadrado igual a r ao quadrado. Quem é xp, quem é yp? Bom, nós já temos esses valores aqui, ó. xp está aqui, né? Yp, na verdade aqui é yp, né, gente? Aqui é yp. O azul é yp, tá? Vocês corrijam aí, ó. Aqui é yp. Beleza. Então, fazendo a substituição, vamos ter, ó, x menos 1 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, que é igual. O raio nós encontramos agora há pouco, que foi raiz de 2, né? Então, fazendo aí a substituição, vamos ter, ó. Lembre-se que aqui nós temos que resolver, né? X elevado ao quadrado, porque isso aqui é a diferença de quadrado, então vai ficar quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, x ao quadrado menos 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 1 é 2x, mais 1 ao quadrado, né? Mais y ao quadrado menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes y vezes 1 é igual a 2y, mais o quadrado do segundo termo. Que é igual, raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar raiz de 4. E qual é a raiz quadrada de 4? É 2, né? Bom, agora vamos somar os valores aí com os termos correspondentes, né? Então, somando, vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 2y. Professor, e para onde foi o 1 e o 2? Pessoal, quanto que é 1 mais 1? 2. E quanto que é 2 menos 2 daqui, ó? Quanto que é 2 menos 2? 0. Então, essa aí, ó, é a nossa equação da reta, né? Ele pede para fazer a equação geral da reta, não, desculpe, da circunferência, tá bom? Essa aqui, ó, é a equação geral da circunferência. Tranquilo, pessoal? Beleza, né? Agora nós temos mais uma questão que a gente vai estar citando para vocês, a questão número 8, né? Num sistema de eixos cartesianos ortogonais, as intersecções, extremidade, diâmetro de uma circunferência cuja equação ele quer saber a equação, né? Então, resolvendo, vamos ter aqui, ó, aqui o modelo da equação, substituindo aqui ó, o valor de x, ou o valor de y aqui, ó, x ao quadrado, vamos ter essa equação, que é uma equação quadrática, né? Resolvendo aqui ela, vamos ter, ó, pela fórmula de Bhaskara, substituindo isso aqui vocês já sabem fazer, só estou mostrando para vocês como é feito o processo, né? E aí, a gente pega, substitui valores aqui de A, de B, no valor de delta, e encontramos aí, ó, as raízes, né? Vai ficar menos 1 mais raiz de 9 sobre 2. Então, x1 vai ser menos 1 mais 3 dividido por 2. E x2, nesse caso, vamos ter duas raízes. Deixa eu tirar só aqui a minha tela para vocês enxergarem. Tá aqui, ó. O valor de x vai ser menos 2, x1 vai ser menos 2. E x2 vai ser igual a 1. Por que menos 2, professor? Porque menos 1 mais 3 vai dar 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E menos 1 menos 3 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Bom, como o y é igual a x ao quadrado, então menos 2 ao quadrado vai ser igual a 4. E 1 ao quadrado é igual a 1, certo? Então encontramos aí o valor de x e de y, né? Bom, mas não queremos somente encontrar o valor de x e y, queremos encontrar a equação. Então basta a gente fazer o seguinte, vamos lá. Agora temos o próximo passo, né? Como os pontos A e B são extremidades do ponto médio desse diâmetro, representa o centro da circunferência. Está aqui as coordenadas, né? Menos 2 mais 1 sobre 2 e 4 mais 1 sobre 2. Isso aqui é ponto médio, não esqueçam disso. Bom, fazendo a substituição aí, C vai ser menos 2 mais 1 vai ser igual a menos 1 meio, né? Está aqui. 4 mais 1 é 5, 5 dividido por 2 está aqui, ó, 5 meio. Encontramos as coordenadas, né? Agora o próximo passo é encontrarmos aí, ó, o raio, né? Que o raio é a metade da distância entre os pontos A e B, que no caso é o diâmetro. Então o raio vai ser 1 meio
vezes todo, menos 2, menos 1, todos esses pontos aqui, ó, representados dentro da circunferência. Isso aqui não esqueça que é distância, tá bom? É a fórmula da distância. Então, nosso raio vai ser igual a 1 meio mais vezes raiz quadrada de 18. Nesse caso, raiz quadrada de 18 vai fatorar, né? E temos 3 raiz de 2 sobre 2. Esse é o raio dessa circunferência, tá bom? Agora a equação da circunferência vai ter aqui, ó, x mais 1 é meio, substitui todos os valores, né? Resolve esses valores aqui, ó, através do produto notável, e aí simplifica e encontra aqui a nossa equação. Essa é a equação e você vai marcar aí no seu livro, tá bom? Eu dei uma apressadinha aqui no final, gente, por causa do nosso tempo. Então, a atividade que vocês vão fazer hoje é essa aqui, ó. Agenda, anote aí no livro didático de vocês as questões 2, 3, 4, 5, 6 e 7, as páginas 11 e 12, tá bom? Vou deixar essa atividade para vocês fazerem aí nesse final de semana e entregar na próxima aula. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, façam a atividade, tá bom? E aí vocês me entregam aí as fotos, tá? Mandem a foto aí, professor corrigir. Bom, finalizo aqui a nossa aula por hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. Qualquer dúvida, o professor Ilo vai estar à disposição. Tchau, tchau, gente!